Amém. Louvado seja Deus, aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: o que eu te hei de fazer? Declara-me o que é, o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e ele lhes trazia os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso algum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença, meu Deus, e declaramos, meu Deus, que este lugar é Yahvé Shammah, o Senhor está aqui. Quebra, meu Deus, o poder do inimigo. Envia os teus santos anjos, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, transforma, meu Deus, restaura e ressuscita, meu Deus, os sonhos. Traz à existência, meu Deus, os teus planos, os teus projetos em nossas vidas. Que cesse agora, feche a boca do maligno, em nome de Jesus. Toda seta na mente, em nome de Jesus, que caia por terra agora. Todo espírito enviado das trevas contra este ministério, contra esta igreja, contra as nossas vidas, contra a igreja de Cristo espalhada na terra, que seja destruído em nome de Jesus, porque a tua palavra nos diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, diz o Senhor. Aleluias, louvado seja Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez, querido. Diga glória a Deus, aleluias. Olha só, pode se sentar. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler nos traz um relato, uma história de milagre, de transformação. Uma história que poderia ser comigo, poderia ser com você. Talvez nós passamos por tantas lutas, irmãos. Não se engane, crente passa por luta. Um evangelho que prega que crente não passa por luta não é o evangelho de Cristo. No mundo tereis aflições. Aflição, irmão, é luta, é prova, é tribulação. A promessa do Senhor Jesus para a minha vida, para a sua vida, não era que tudo ia ser um mar de rosa, não. Teriam espinhos. O caminho é estreito. O caminho é estreito. O caminho, a Bíblia de Jesus falou o seguinte: porfiai por entrar pela porta estreita. Porque estreito é o caminho que leva à salvação, mas o caminho que leva à perdição é largo e espaçoso. Ou seja, irmão, ser condenado é muito mais fácil do que ser salvo. É muito mais fácil você desviar do que você ficar na igreja. Sim ou não? É muito mais fácil, você não precisa de sair, você não precisa de dobrar a esquina.
Você pode às vezes estar até desviado dentro da igreja. É muito mais fácil a gente desviar do que a gente caminhar por esse caminho verdadeiro. Jesus nos alertou sobre isso. Mas nós estamos aqui, né? Para quê? Para que o Espírito Santo possa encher a sua vida e renovar os seus pensamentos, renovar o seu espírito, e você permaneça firme, porque o dia do Senhor está chegando. Jesus está voltando. E o conselho é: fique firme. Vira para o seu irmão da direita e esquerda e diz assim: fica firme, varão, varoa. Fica firme. Não desista não. E eu falo para você, o espírito de desistência, irmãos, tem assolado muitas vidas. O que você vai fazer na igreja? O que você vai fazer isso? E fica assim, 24 horas, tentando tirar você da presença de Deus. Mas Deus disse, Jesus nos disse, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, aleluia. Ele falou assim: é necessário que eu vá, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vos darei o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós não estamos sós. A gente às vezes acha que a gente está só. No calor das dificuldades, da necessidade, da escassez, às vezes a gente acha que estava só. Essa mulher aqui, a Bíblia diz que ela era mulher dos filhos dos profetas, ou seja, ela é de uma linhagem profética, era uma mulher de Deus, era uma mulher de Deus, era casada com um profeta, com um filho de profeta, mas ali ela estava numa situação de quê? De escassez. Olha o que o texto diz: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Isso aqui, irmãos, dá para me pregar 2 horas só sobre isso aqui, porque fala de coisas espirituais. Porque muitas vezes o que acontece? O diabo, se a gente for para o lado da libertação, nós vamos entender o seguinte: que muitas vezes o inimigo vem na linhagem familiar para tentar roubar, matar, destruir. Por quê? Porque existe uma legalidade. Aqui nós podemos falar sobre uma legalidade que foi dada pelos nossos antepassados, que passou de geração em geração. A Bíblia diz que o marido dela morreu, mas quem ia pagar? Eram os filhos. Sim ou não? Eles iriam ser levados como escravos. A tradução correta aqui não é nem servo não, é escravo mesmo. Naquela época, né? Se a pessoa tinha uma dívida, ele era levado como escravo, era vendido, as pessoas eram vendidas. Hoje não é muito diferente não, porque se você tem muitas dívidas, daí o banco vai levar tudo de você. Ainda bem que não prende, né? Porque antigamente prendia. A única dívida que se prende é a falta da pensão alimentícia. Isso é a prisão administrativa. Mas antigamente, antes do Código Civil de 2002, as dívidas poderiam virar cadeia. Então aí veio, né, uma nova lei, que já está com 23 anos, o Código Civil 2002, que acabou com isso. Então a pessoa tem uma dívida, ela é presa, conforme fosse a dívida. Mas hoje, trazendo para os nossos dias, o que acontece? Aquela mulher era uma mulher crente, e os seus 2 filhos seriam levados como escravos. E às vezes nós passamos por momentos tão difíceis, que a gente acha que nós não vamos conseguir. O desespero assola a gente, bate na porta,
e a gente fica sem saber o que fazer. Mas deixa eu falar algo para você nessa noite, em nome de Jesus. Abra o seu coração, sabe por quê? Porque a tua situação pode estar assim, você pode estar enfrentando um momento difícil neste momento, mas enquanto houver homens e mulheres de Deus para profetizar sobre a sua vida, meu irmão, eu quero dizer que a situação vai mudar, em nome de Jesus. Se crê, aplaude ao Senhor, aleluia. Pode aplaudir ao Rei. Sabe, às vezes a gente fala assim, está tudo tão difícil, mas existe, irmãos, existe promessa de Deus. Quando o profeta Ezequiel estava ali no vale de ossos secos, o Espírito Santo, né, Deus veio e falou com ele assim, profetiza, né, sobre esse vale. Senhor, mas como? Abra sua boca. Homem de Deus, abra sua boca. Comece, irmãos, ali nós vemos todo o evangelho nas nossas vidas, que muitas vezes a situação é de morte. Lázaro estava morto há 4 dias, mas o Senhor disse para ele, Lázaro, sai para fora. Sabe, até a morte para Deus não é problema, porque Deus tem poder sobre a morte, aleluias. Nós não temos. Jesus virou para a irmã de Lázaro e disse, olha, eu já te disse, se você crê, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, se a situação está difícil, nós vamos crer e obedecer. Olha o que a mulher dele diz, o teu servo, meu marido, morreu, mas tu sabes que ele temia ao Senhor. Então, nós temos aqui princípios. Quando a Bíblia nos fala, nos dá esses detalhes, é muito importante. Quando a Bíblia fala assim, ele temia ao Senhor, ele servia ao Senhor, isso nos fala de que a pessoa, ela tem um crédito lá no céu, irmão. Ela tem riquezas eternas. E quando se tem riqueza eterna, a traça e a ferrugem não pode se achegar até ela. Às vezes a sua dívida é nessa terra, mas as riquezas eternas, elas transpassam por esses momentos. Elas vão além do que os nossos olhos carnais veem. Então é muito importante a gente entender e compreender que Deus quer que a gente creia. Mas temos feito a nossa parte? Temos temido ao Senhor? Como o marido daquela mulher, porque a situação era complicada, geraria uma escravidão, e essa escravidão pode ser, muitas vezes, o que? A nossa vida que não rompe, em algumas áreas da nossa vida que estão amarradas. Aí Deus levanta o profeta, sabe para quê? Para mudar a realidade. O profeta era a boca de Deus, irmãos, para poder ungir reis, ungir profetas. O profeta Deus levantou para quê? Para mudar situações. A Bíblia diz que Elias então apareceu e disse, não chove sobre a terra. Aquilo ali foi um decreto de justiça de Deus por causa da idolatria do povo. Então, quando o profeta traz o decreto de Deus, ele vem, meu irmão, com a responsabilidade e com a autoridade de Deus. Ele é um delegado na terra. Ele é uma autoridade. Então, quando sai da boca aquilo ali, os anjos, né? A Bíblia diz que aos seus anjos dá ordem, e aos seus ministros constituiu labaredas de fogo. Então, quando Deus usa a gente, fala assim, olha, assim diz o Senhor levanta sobre ti, derrama sobre ti a bênção. Então é muito importante você se abraçar com essa palavra, crendo, porque se você não crê, a palavra pode se perder, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, creia primeiramente que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam, ou seja, Deus gosta e dá presente para quem busca Ele, amém? Continuando no texto aqui,
A Bíblia diz, e Eliseu lhe disse: o que te hei de fazer? Declara-me o que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Deixa eu falar algo para você. Deus não precisa de muita coisa, mas é necessário que você tenha fé. Deus não precisa de muito para fazer na nossa vida. Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, a Bíblia diz que você vai falar para os montes que se lancem ao mar, e eles vão ter que se lançar ao mar. Então, quando se tem fé para crer naquilo que Deus vai falar, o azeite multiplica, querido. Olha o que Eliseu disse. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados, e a todos os teus vizinhos vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e ele lhes trazia os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso algum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivam do que restou. Isso aqui é muito forte, porque azeite fala de unção. Amém? A Bíblia nos diz, lá no livro de Isaías capítulo 10, versículo 27, que a unção, ela despedaça o jugo. O decreto ali, para aqueles 2 filhos daquela mulher, era de escravidão. Mas através do azeite, que simboliza aqui a unção, o jugo ali. O que era um jugo? Era uma canga pesada que era colocada sobre os animais, né? E também sobre os escravos. Então, quando o azeite vem, quando a unção vem, meu irmão, tudo aquilo que está amarrado na sua vida cai por terra, em nome de Jesus. Mas é necessária essa multiplicação, é necessário você obedecer. Quais foram as palavras que Eliseu disse para a mulher? Ela obedeceu em tudo? Sim ou não? Sim, ué. Ela obedeceu cada detalhe, foi lá, pediu os vasos, fechou as portas, sabe? Porque tem momento que você não precisa, meu irmão, ter a razão. Isso não tem razão de fazer isso. Às vezes a fé, ela não tem razão. Você tem que crer. Para que o povo tinha que dar 7 voltas em volta de Jericó? Por causa da obediência. Tem gente que questiona tudo, nunca é abençoado. Se você crê, obedeça a palavra de Deus. Lembra do general lá que era leproso? Como é que é o nome dele? Naamã, misericórdia. Naamã chegou lá, viajou meio mundo para se encontrar com Eliseu. Quando chegou lá, Eliseu nem recebeu ele, mas falou com ele: vai lá, banha 7 vezes no Jordão, e depois você vai ser curado. Aí Naamã olhou e falou assim: rapaz, eu saí lá de longe, ele era uma autoridade. Por acaso os rios lá da Síria, né, não são muito mais limpos do que o Jordão? Muitas vezes a nossa fé é tão pequena que a gente questiona coisas tão pequenas. Mas o Deus que nós servimos quer que a gente obedeça a sua palavra, siga os princípios. Jesus foi muito claro e taxativo quando ele virou para aquele jovem rico que perguntou e questionou ele: Senhor, o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? Jesus virou para ele e perguntou: conhece os mandamentos? Princípios, palavra de Deus, obediência. Sim, Senhor, eu sigo os princípios,
eu sigo os mandamentos. Mas Jesus, olhando para ele, viu que ele era um jovem muito rico e ele amava, a Bíblia diz que ele amava as riquezas. E ele falou assim: então você precisa sacrificar Mamon. Porque não tem jeito, irmão, se tem um trono no nosso coração que está acima de Deus, a gente precisa sacrificar ele. Está entendendo? Quem está entendendo? Se tem um trono no nosso coração que não seja Deus, a gente tem que sacrificar ele. Jesus só pediu aquilo para aquele jovem porque ele amava mais o dinheiro do que a Deus. Mesmo seguindo todos os princípios, faltava o mais importante, o trono da glória de Deus no nosso coração. Porque o trono da glória no nosso coração tem que ser, porque não tem como servir a dois senhores. A Bíblia diz: ou você serve a Deus ou a Mamon, ou você serve a Deus ou ao dinheiro. O dinheiro não pode ser aquilo que move as nossas vidas. A gente sabe que sem dinheiro a gente não faz nada desse mundo, mas ele não pode ser o Senhor da nossa vida. Ele tem que ser o servo nosso. O dinheiro tem que servir ao propósito eterno. Se o dinheiro não tem servido ao propósito eterno, você está investindo em coisas que não vai para a eternidade. A Bíblia diz que tinha um homem muito rico. Jesus contou essa parábola, e esse homem rico um dia planejando, disse: vou derrubar esses celeiros, vou construir maiores, e depois que eu tiver com eles maiores, aí então vou dizer para minha alma: vai agora, se farta, aproveita, goza do bem do trabalho da tua mão. Até que veio uma voz que disse: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você tem feito, para quem será? Porque se a gente não faz para Deus e para o reino de Deus, para quem que vai ser? Para os filhos, aí eles vão se perder também. Por quê? Porque quando a gente partir dessa para melhor, irmãos, para a eternidade, a gente não leva um vintém de nada. E isso não fala, a gente precisa de entender isso. O homem mais rico do mundo um dia vai partir, ele não tem como comprar o tempo dele de vida. Outro dia eu estava vendo, os bilionários estavam num iate luxuoso que custava não sei quantos bilhões de dólares. Bilhões. O iate custava bilhões, não era milhão, é bilhões. E eram bilionários que estavam lá naquelas águas lá do Mediterrâneo, se não falha a memória. Tem pouco tempo isso. O iate, que era quase inafundado, afundou. E aqueles bilionários, não todos, alguns escaparam, mas morreram. Eles puderam comprar um segundo a mais do seu tempo? Não. O dinheiro que eles, se eles não forem servos de Deus, eles vão levar alguma coisa dessa vida para outra? Não, nada. É isso que Jesus diz lá em Apocalipse 2 e 3. Você fala que é rica, você fala que é isso, que é aquilo, mas eu digo para você que você é pobre, miserável, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro puro e refinado, onde a traça e a ferrugem não corrói. Então que conselho é esse que Jesus está dando para nós? É que a gente tem que ter os nossos olhos na eternidade. Tudo que eu tenho e sou precisa apontar para a eternidade. O meu trabalho precisa glorificar a Deus. O meu casamento precisa glorificar a Deus. A minha família precisa glorificar a Deus. Tudo. Então quando você vive alienado disso, com a vida que não acrescenta em nada para o reino de Deus, nem para a vida das pessoas, o que você está fazendo para a eternidade? André, põe ele do seu lado. A Bíblia nos diz e nos relata que nós temos que entender que Deus ele fez tudo para um propósito. Tudo para um propósito. E o propósito é glorificar Ele. Então como que a nossa vida glorifica o Senhor?
Como que a vida daquela mulher glorificou o Senhor? Quando ela obedece a Deus e faz aquilo conforme o profeta fala, ela então tem uma multiplicação de unção. O azeite ali, ele quebrou, ele despedaçou o jugo. Aquele decreto, meu querido, de escravidão que estava sobre a vida daqueles 2 filhos dela, partiu. Então o decreto que por acaso existe sobre a sua família, de morte, o decreto de falência, o decreto de miséria, de pobreza, de ruína, que por um acaso é passado de geração em geração pelo pecado dos pais, dos avós, dos antepassados, porque não se engane, está na Bíblia isso. A Bíblia diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração. 3ª e 4ª geração. Coisas que os seus tataravós fizeram, que desagradou a Deus, pode respingar sobre a sua vida. E é isso que a gente tem que entender. Nós nascemos numa nação que tem todo um histórico, né, de quebra de princípios. Todo um histórico de quebra de princípios. E essa quebra de princípios, ela respinga sobre a nação brasileira, sobre nós. Mas aí a unção, ela quebra, ela despedaça esse jugo, aleluias, através do sangue precioso de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, querido, ele nos purifica de todo pecado. Então é necessário quebrar. Como? Através da unção. Porque quanto mais azeite, mais unção, mais você vai ser liberto, mais você vai ser restaurado, mais você vai ser curado, em nome de Jesus. Amém, igreja? Olha só, já estou terminando. Traz-me mais um vaso. Então cessou. Deus, a economia de Deus, escute isso, Deus não desperdiça unção. Deus nunca vai desperdiçar aquilo que Ele está derramando sobre a tua vida. Existe uma medida. Existe uma medida. E essa medida é conforme você tem a capacidade de receber. A gente não, muitas vezes, não tem a capacidade de receber tudo. Sabe, Deus não usou os 12 apóstolos de forma igual, não, irmão. Deus usou muito mais Paulo para escrever do que Pedro. Paulo escreveu 13 cartas. Pedro foram 2 cartas. Mas a Bíblia nos fala que um sermão de Pedro, 3.000 almas se converteram. Entende? A sombra de Pedro curava. Tá. Então, ele foi ungido para isso. A Bíblia diz que Pedro, ele foi, a Bíblia não, a história da igreja nos fala que Pedro, ele foi martirizado. E quando ele foi ser crucificado, ele não quis ser crucificado em pé, pediu para ser de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer como o seu Senhor. Então ele pediu para ficar de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como Cristo morreu. Olha só, irmãos, um homem que era um pescador. A Bíblia diz que lá vai ter 12 tronos lá no céu. A Bíblia fala que cada porta vai ter o nome de um apóstolo. É as portas mesmo, né? É isso mesmo. Da Nova Jerusalém. Honra. O céu é cheio de honra, glória. E o diabo adora, sabe o que? Desonra. O diabo adora isso. Porque quando você desonra, os céus de bronze estão estabelecidos sobre a sua vida. Quando você desonra a palavra, quando você desonra os princípios, os céus de bronze estão estabelecidos. E isso só é quebrado com unção, com azeite, com palavra do profeta, com aquilo que Jesus fez na cruz. Então, Jesus falou assim: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, para curar os enfermos, para falar em novas línguas. Não é assim que está escrito? Então essa autoridade está sobre a igreja.
Quem delegou? Cristo. Ele delegou para nós. Então, se tem essa unção, se não está acontecendo algo, é por quê? Porque está faltando fé muitas vezes. A incredulidade, irmãos, o ambiente, quando ele exala a fé, não tem como, milagre acontece. Milagres acontecem. E eu profetizo que aquilo que está escasso na sua vida, Deus vai multiplicar a bênção. Não a escassez, mas Deus vai multiplicar a bênção. O azeite do Senhor virá sobre a tua vida. E aquilo que está impedindo você de prosperar, aquilo que está impedindo você de crescer, o jugo vai ser despedaçado pela unção que virá sobre a tua vida. Se você crê, levante suas mãos, diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida. Se crê, aplauda o Senhor bem forte e dá glória a Deus. Então veio a ela e o fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Irmãos, quando a gente chega na igreja, a gente chega de um jeito. Quando a gente começa a frequentar, essa libertação não é da noite para o dia. Tem gente que acha libertação quando a gente expulsa os demônios. Também, mas aquilo ali é só a pontinha do iceberg. A libertação na vida da pessoa pode durar uma vida inteira. A libertação pode durar uma vida inteira. Sabe, Deus vai fazendo os processos na nossa vida. Na caminhada, né, com Cristo, a nossa vida vai se libertando a cada dia. Então daí a importância de você não desanimar na caminhada. Daí a importância de você perseverar. Porque o diabo vai fazer de tudo para tirar você dos trilhos. Ele vai fazer de tudo para que você não caminhe com ele. E é nesse momento que a sua fé, ela vai prevalecer. Como? Quando você diz: olha, eu vou servir ao meu Senhor, haja o que houver. Eu não largo Jesus por nada nessa vida. Quando você no seu íntimo tomou essa decisão, aí sua vida começa a mudar. Porque tem gente que pensa assim: estou tão desanimado, não vou mais mexer com isso. E vem uma lutinha. Ou então às vezes não é nem luta, irmão dele. É porque a pessoa cresceu um pouquinho. Sabe, algumas bênçãos na vida de algumas pessoas não é bênção, não é maldição. Acaba se tornando maldição. Não uma nem duas pessoas que já passaram por nós aqui, que crescem e vão embora. Porque cresceu isso aqui. Acham que são melhores. Ou simplesmente veem as coisas, né, do mundo, como diz a própria parábola, né, do semeador, e sufocam a semente, sufoca a plantinha lá. Então, em nome de Jesus, cuidado com os espinhos do mundo, que Jesus alertou, né? O amor ao mundo, as coisas do mundo, aquilo vai sufocando a semente, a plantinha. Impede que você cresça, impede que você seja liberto totalmente. Então a gente tem que, no nosso íntimo, realmente mudar e dizer: haja o que houver, eu vou para a casa de Deus, eu vou buscar o Senhor, porque eu sei que é lá que está a minha libertação, é lá que está a minha cura, é lá que Jesus vai liberar uma palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém? Coloque-se de pé no seu lugar. Vai, vende o azeite, disse Eliseu. Sabe, querido, isso aqui, o azeite quita dívidas, dívidas espirituais, dívidas materiais. Eu creio na unção. Então, se você tem dívidas espirituais, se você tem dívidas aqui da terra também, eu creio, nós vamos orar agora. Eu creio que tudo Deus pode fazer. A unção despedaça o jugo. Então eu vou fazer uma oração aqui neste momento. Você que está aqui, ore com fé. Não fica de boca fechada. Feche os teus olhos. Radassa, põe para mim aquela música Restituir. Feche os teus olhos. A unção do Senhor está aqui nessa noite, amém?
Feche os seus olhos, se você puder, levante suas mãos para os céus. Quando a gente levanta as mãos para os céus, irmãos, isso aqui é um símbolo, sabe de quê? De rendição. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. E também simboliza que nós adoramos Ele, Senhor, de mãos levantadas. Nós adoramos a Ti, nós nos rendemos a Ti, a Tua soberania, ao Teu poder.